Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, na primeira leitura, o profeta Isaías, séculos antes, faz uma radiografia do que está acontecendo com Jesus. O Senhor tem os últimos embates, conflitos com seus adversários, os fariseus, os mestres da lei, os doutores. E neste momento, ele é como uma espada afiada, uma flecha penetrante, que revela as intenções daqueles homens, intenções distorcidas, desejos de poder, desejos de uma vanglória, do reconhecimento das pessoas. Jesus incomoda exatamente por isso, e essa espada afiada que revela o que tem dentro deles. E por isso ele é tão odiado por estes homens. Então, mais adiante nessa passagem de hoje, Isaías coloca algo que pode revelar o sentimento de Jesus, quando diz que em vão gastei as minhas forças. Pode ser que Jesus tenha sentido exatamente isso. Tanto esforço, tantos sacrifícios, tantas pregações, tantos diálogos. Afinal de contas, apesar de todas as situações vividas de conflito entre eles, repare que Jesus nunca negou a palavra aos fariseus. Nunca virou as costas para eles, nunca chegou a dizer: eu não falo mais com vocês, eu não quero mais dar oportunidades para vocês, vou me dedicar a outras pessoas e não me incomodem. Não, o Senhor sempre lhes deu a oportunidade, sempre lhes deu a chance até o último instante da sua conversão. Mas o Senhor conseguiu tocar o coração de umas pessoas, de outras não. Por quê? Porque somos livres e a fé é uma opção. Seguir Jesus é uma decisão livre. Por quê? Porque Jesus quer que nessa liberdade se gere o amor. Só podemos ser discípulos de Jesus por amor, não por obrigação, não por uma imposição. No Evangelho de hoje nós vemos um ambiente de despedida, a última ceia. Existe um ambiente tenso entre os discípulos. Eles sabem muito bem que os fariseus, os sumos sacerdotes, estão atrás de Jesus querendo matá-lo. Há uma desconfiança e um medo terrível entre eles. E de repente Jesus, ao iniciar os preparativos da ceia, diz que um dos seus próprios discípulos vai traí-lo. É desconcertante a revelação. Pedro fica incomodado, quer saber logo de Jesus quem será o traidor, talvez para impedi-lo, para não deixar que isso aconteça. Afinal de contas, Pedro realmente é apaixonado por Jesus, é o seu grande mestre. Então, ele pede para João intervir e ver se descobre quem é essa pessoa. Afinal de contas, não são tantos, e de repente ele pode fazer alguma coisa para impedir isso. João se aproxima de Jesus, há uma conversa, Jesus faz uma observação que não fica muito clara, Judas se aproxima, de repente ele sai da sala, ninguém está entendendo nada, e Pedro fica sem saber exatamente quem é esse traidor. Eles perguntam se são eles, mas Jesus fala que não são eles, nem Pedro, nem João. Mas em um determinado momento, Pedro fala para Jesus: Senhor, eu darei a vida por ti. E de repente Jesus volta para ele, olha bem nos olhos dele e diz: Pedro, tu darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E aqui faço uma reflexão simples. Pedro é realmente apaixonado por Jesus. É um homem que não dá para duvidar do seu amor pelo Mestre. Mas repare, como nós não podemos muitas vezes nos comparar a ninguém, nem sequer os traidores. Nós também somos passíveis dos nossos erros. Nós às vezes tomamos decisões e falamos simplesmente de ímpeto. Nós falamos às vezes apaixonadamente, mas uma coisa é falar, outra coisa é cumprir. Uma coisa é dizer o que nós pretendemos fazer, outra coisa é ser coerente, custe o que custar a palavra empenhada. Porque todos nós sabemos que no Horto das Oliveiras e depois, durante o julgamento, realmente Pedro negará Jesus. Então, vamos comparar Pedro com Judas? Os dois traíram Jesus. É claro que depois acontecerá o pedido do perdão, acontecerá o arrependimento de Pedro,
mas os dois traíram o seu mestre. Os dois não souberam ser coerentes a um sim dado lá no início na sua vocação. Portanto, não devemos nos comparar. Pedro queria descobrir quem era. Na verdade, Pedro deveria estar preocupado com a sua resposta, não com a resposta dos outros, com aquilo que ele tinha dito a Jesus há 3 anos atrás. E é o que você e eu devemos nos preocupar, com a nossa resposta. Qual é a tua resposta? Seja fiel ao sim que você deu a Jesus, porque senão, quando a cruz se aproximar da nossa vida, da sua vida, pode ser que você o traia. Seja coerente com a palavra empenhada. Fidelidade é exatamente isso. E a fidelidade é o que nos leva à santidade. Um bom dia para você. Deus te abençoe.